Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem, que nos acompanham nessa noite. Nós estamos aqui no Hora que Melhora da Igreja Cristã Gileade do Siqueira, um formato um pouco diferente para esse mês de julho. Nós vamos entrevistar alguns pastores, conversar com alguns pastores, ouvir um pouco do testemunho de vida deles e aquilo que eles têm para acrescentar para as nossas vidas, todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja e obviamente que nos acompanham, que nos assistem, né? Hoje o convidado todo especial para iniciar esse momento do Hora que Melhora, conversando com pastores, é o pastor Ayrton Barbosa, né, presidente atual da CIMIG, que é a Convenção de Ministros e Igrejas Gileade, né? Então, boa noite, pastor Ayrton, prazer estar aqui com o senhor. Estamos aqui na igreja dele. Ele é pastor da igreja Gileade aqui no bairro do Vila Velha, aqui na Barra do Ceará. Pastor, boa noite. Boa noite, pastor Assis. Eu queria, como eu já falei, pastor Assis, agora, estamos gratificando a Deus por essa ação dele, esse projeto totalmente diferente. Ele, quando me falou desse projeto na semana passada, eu fiquei encantado. E aqui agora, presenciando esse momento, eu vou até copiar esse projeto aí da pastor Assis, da igreja do Siqueira. Eu quero louvar a Deus, viu, pastor Assis, pela sua presença, a presença do nosso amado. Vire aqui no Vila Velha. Vila Velha é uma igreja receptiva. Vila Velha é uma igreja que é celebrada no bairro. Aqui nós temos uma parceria com o projeto social. E graças a Deus, Deus tem nos honrado. Nós temos procurado fazer um trabalho aqui muito abençoado. Nós temos uma equipe, né, de colaboradores, da liderança muito atuante. Eu louvo a Deus, pastor Assis, mais uma vez pela sua presença aqui. E lembrança aí, nossa amada aí do Siqueira. Nós tivemos a última vez lá, foi no aniversário da igreja. Saímos lá maravilhados daquela igreja, não somente a estrutura arquitetônica, mas também daquele clima lá dos irmãos ali na igreja. Parabéns. E sinta-se em casa. Amém, pastor. Então já se sinta convidado para o aniversário desse ano, né? Em outubro, tá bom? Da Igreja Cristã Gileade Siqueira, 24º aniversário. O senhor já está convidado. O senhor, a sua amada igreja, a amada liderança da Igreja Gileade aqui do Vila Velha. Pediu para a gente agora aí, já para marcar essa data aí, para nós não nos esquecermos. Tá certo. Na hora. Era um prazer muito grande. Amém, meu pastor. Pastor, eu vou fazer algumas perguntas, né? Eu sei que o senhor com certeza tem muito a nos acrescentar de conhecimento, de vida, de testemunho de vida. E eu queria fazer algumas perguntas para a gente bater esse papo, né? Para que os irmãos que nos acompanham possam estar sendo alimentados com esse testemunho de vida, porque sempre que a gente fala da vida de um homem de Deus que milita na obra do Senhor, né, pessoas são ministradas, são alimentadas de alguma forma com a palavra do Senhor e são revigoradas. Eu queria iniciar, pastor, perguntando: quantos anos o senhor tem de ministério? Pastor Assis, eu me converti em 1990. Estou com 32 anos. Eu sou fruto. A minha esposa, né, ela se converteu antes. Eu sou fruto das orações, do bom testemunho que ela deu. Ela se converteu primeiro, ia para a igreja. E nessa época eu era da Babilônia, eu bebia muito, vivia uma vida muito complicada. E a minha esposa, ela procurou ajuda, né, nas irmãs das igrejas, naquelas irmãs de oração, aquelas irmãs Amém. que têm sabedoria. E às vezes ela se irritava comigo, que eu chegava alcoolizado, e as irmãs da igreja, mulheres sensatas, mulheres de Deus, disseram para Gorete: irmã Gorete, não, tenha sabedoria, tenha calma, que a senhora ainda vai ver a diferença na vida dele. Glória a Deus. Olhe, as irmãs diziam, principalmente a irmã Mazé, que era líder de oração, ela disse: olhe para o seu marido como homem de Deus. E pela misericórdia de Deus isso aconteceu. Ela orando, ela dando aquele bom testemunho. Às vezes ela ia para a igreja com os meus 2 filhos maiores. E no domingo de manhã ela ia para a igreja. Eu já tinha virado a noite de sábado para domingo, estava no bar. Ela passava lá para entregar a chave da casa. E aí isso aí foi
E se alguém não acreditar no Espírito Santo, que isso é impossível, né? Nós crentes não cremos, eu sou testemunha viva, porque foi obra do Espírito Santo, porque eu gostava da vida que eu levava. Eu não tinha, quando eu chegava em casa, que a minha esposa, ela estava assistindo a pastora Valnice Milhões, no sábado de manhã, eu virava à noite, eu digo, rapaz, isso é conversa fiada. A pastora Valnice Milhões pregando, agora a minha esposa preparava o caldo, ali e ficava, ela colocava a televisão bem assim na cozinha, para eu ficar olhando, e aí não é que eu tinha raiva não, mas eu não acreditava aquilo naquela conversa. E aí ao passar dos tempos, dos meses, eu estava nas minhas farras de madrugada, e eu sentia aquela vontade de voltar para casa, aquele choro. E não era um hábito na minha vida. A minha vida era o que? Virar à noite, gostava de chegar de manhã. E quando era em mês de dezembro, eu fechava os 30 dias bebendo. Então foi obra mesmo do Espírito Santo, a minha vida bem poderosa, porque quando realmente o Espírito Santo agiu na minha vida, pastor, foi não vi aquele negócio de, não, parei de beber, voltei de novo, volta ali, queda aqui, vai, se levanta de novo. Foi de uma vez. Foi uma ruptura, realmente, terminantemente contra a bebida. Por isso que eu digo que foi obra suprema. Quem não acreditar no poder das orações, eu sou prova viva que as orações têm essa grande eficácia. Porque isso aconteceu na vida do seu irmão aí. Eu comecei a beber desde os 14, 15 anos, aquele devagarzinho, fui gostando, com a turma de amigos, de primos, e aí, amados, fui liberto mesmo em 90. Eu tenho hoje 60, eu vou fazer 68 anos agora, no dia 22 de agosto. E passei muito tempo nessa vida, mas desde de 90, né, do ano de 1990, eu fui liberto mesmo pela intercessões dos irmãos. Foi uma obra milagrosa do Espírito Santo sobre a minha vida. E a cada dia estamos aprendendo, mesmo com 32 anos, é como eu sempre digo para a igreja, a gente está aprendendo sempre, né? São novas experiências. Quanto mais a gente procura Deus, mais Deus se revela a nós. Pastor, e uma outra pergunta a respeito disso. Como é que foi realmente a conversão? O senhor contou aí praticamente sua história de vida, como o senhor chegou a se converter, né? Com aí o apoio das irmãs da igreja, irmãs de oração, e a sua esposa ali aos pés do Senhor, a irmã Gorete, não é isso? Lutando de joelhos, né? Lutando as armas do crente, que é a oração, o jejum e a consagração, até que o Senhor sentiu aí o trabalhar de Deus, o agir do Espírito Santo na sua vida, e o Senhor começou a sentir saudade do lar, da casa, da família, né? E como foi o momento exato em que o Senhor entregou a sua vida? Foi na igreja? Foi em casa? Como foi? A irmã Gorete tinha o pastor Juvenal, que na época, ele e a sua esposa, a irmã Fatinha, na época faziam parte da Betesda. E a Gorete, ela ia para a Betesda do Francisco Sá. E lá conheceu o pastor Juvenal, na época ele não era pastor. Aí a Gorete começou a se envolver com esse casal e chamava esse casal para casa. Quando ele chamava, a vontade que eu saía, assim que ele chegava em casa, ele ia pular fora. E ele com aquela mesma falando de Jesus e a esposa dele falando. Aí um dia me chamaram para uma convivência. Uma convivência, que era o pastor da igreja, na época o pastor Carlos Jorge. Aí eu digo, aí eu prometi, né, a esse casal que iria. Mas eu digo, vou fazer um negócio. Sexta-feira eu vou beber muito, para quando for sábado de manhã de chegar lá em casa, eu estou bêbado e não irei. Meu amado, quando foi sábado de manhã, bem cedo, esse casal chegou lá em casa, eu alcoolizado ainda, mas de tanto insistirem, eu peguei e fui com ele. Aí fomos para uma convivência aqui, por lá da praia, aqui, onde foi, filho? Ali, Guaraná. Convivência, churrasco, aqui, Guaraná. E eu comecei a ver, eu disse para minha esposa na época, eu disse, rapaz, na hora que eu chegar lá, eu vou voltar. E aí, naquele ambiente lá, eu disse, como é que esse pessoal pode passar o dia aqui sem beber nada? O meu desejo era sair dali para tirar a ressaca. Mas ali, né, com vergonha de sair e tudo, aí fui passando o dia, e aquela coisa foi mexendo dentro de mim, aquele bom exemplo, aquele pessoal só tomando refrigerante, comendo a carne, aquele coisa saudável,
E aquilo ali foi mexendo comigo, né? Aí isso foi no sábado. Aí quando foi no domingo, no domingo eu fui para a igreja. Eu sempre ia para a igreja, mas eu ia mais para fazer os gostos dela. Teve um dia que eu fui tão bêbado para a igreja, um dia de domingo, e foi lá para a sede da Bethesda, da sede, ali na... Onde era, filho? Joaquim Távora ali, né? Dia dos Torres. O pastor Manuel Filho estava até pregando, era Eclesiastes 1. Eu fiquei na primeira fila, só tipo aquele bêbado, só fazendo tipo, não era chacota não, mas glória a Deus, que os outros diziam, eu entrava no embalo. E aí eu sempre ia para a igreja, às vezes, não sempre não, mas quando ela me convidava, tinha um momento eu ia para satisfazer. Nesse dia da convivência, foi no dia de sábado. Aí no outro dia eu fui para a igreja e nessa noite, o pastor Carlos Jorge estava fazendo, inclusive nessa convivência lá no sábado, o pastor Carlos Jorge também estava lá. Aí no outro dia, no domingo, nós fomos para a igreja, no Carlito, na Francisco Sá, e ali ele fez a palavra e fez o apelo e eu fui à frente. Fui impulsionado, não foi ninguém me empurrou não. Foi como se diz, eu fui como um dínamo para lá. E aí a partir daí, pelas misericórdias de Deus, eu estou nessa caminhada até hoje. Continuamos naquela coisa, por firme mesmo, eu sempre digo para o nosso amado irmão da igreja, por mais tempo que nós tenhamos na fé, ninguém pode dar moleza. Porque ninguém segura, não. Segura mesmo só nos pés do Senhor. Verdade. Pegando aí essa sua última palavra, pastor, algum momento de fraqueza, algum momento em que o senhor saiu da presença do Senhor? Para retornar para a bebida, a irmã Gorete sabe, não houve retrocesso não, foi daí para frente. Glória a Deus, foi firme. Às vezes eu acho que todos nós passamos um momento de um pouco de abatimento, assim espiritual, mas é coisa rápida. É aquele momento assim, mas é sempre com a mente de atingir o alto. Voltada para eu sempre digo para a igreja aqui, que às vezes eu chego aqui, chega mole, mas no momento dos cultos a gente se revitaliza. Amém, pastor. Mas pastor, é processo assim de queda, pela graça de Deus até hoje, negócio de adultério, negócio de bebida, nada disso. Glória nada, a Deus, pastor. Os irmãos aqui da igreja sabem meu compromisso que eu tenho com a igreja. Compromisso aqui é como se diz, é compromisso. Não, hoje eu não vou não, porque eu estou com a dor de barriga, que eu estou aqui. Não, meu irmão, eu estou aqui pela graça de Deus. Deus tem preservado a minha saúde. Eu estou aqui nós estamos aqui na igreja, pastor Assis, eu e a irmã Dorete, essa igreja é uma igreja muito receptiva, nós estamos aqui desde 2004. 2004 para 2022 são em torno de 18 anos. Eu queria já emendar com essa sua frase aí a pergunta de como é que nasceu a igreja Gileade aqui no Vila Velha? Pastor Assis, quando eu cheguei aqui a igreja já existia. Mas ontem até que eu falei, né? Nós após o culto, nós fizemos uma reunião aqui, justamente para nós voltarmos nas nossas ações aqui na comunidade. Porque devido à pandemia, né, houve um retrocesso, né? Nós temos aí. E eu até relembrei que essa igreja aqui, pastor, foi nascida, ela iniciou-se debaixo de uma árvore, onde os irmãos aqui se empenhavam no evangelismo. Essa igreja aqui é fruto do Beira Rio, fruto do Beira Rio. Essa igreja tem em torno de 25 anos, né? 25 anos. Ela foi criada aqui no meio o pessoal do Beira Rio vinha para cá evangelizar, o pessoal lá do Carlito, né, também, vinha evangelizar. Essa igreja comprou uma casinha foi na frente, foi, né? Comprou uma casinha na frente, aí fizeram a igrejazinha. Depois da igreja veio para esse lado e começou a comprar as casas aqui vizinhas. Então essa igreja aqui é uma junção de 4 residências. Mas nasceu, olha, os irmãos aqui contam maravilhas. O início dessa igreja. E ontem eu estava relembrando os amados que nós precisamos resgatar aquela alegria que eles tinham aqui no início dessa igreja. Eles disseram aqui que faziam sopões ali, aquele bate-papo, violão. Então, amado, eu até falei ontem, o Deus é o mesmo, nós somos servos do Senhor, então vamos resgatar essa alegria que essa igreja aqui no princípio tinha. Um resgate de vida, porque diz que a igreja era um dinamismo para buscar a vida. Nós tivemos aqui
Eu nessa época eu estava na Bethesda da Barra do Ceará, o pastor Ronaldo. Teve uma época aqui que eu vi essa igreja, alguns jovens foram batizados naquela época. Acho que eu me lembro, foi a igreja que mais batizou jovens em todos os batismos que eu assisti, foram mais de 15 jovens. Foi algo espetacular. Essa igreja é uma igreja ganhadora de vida. Glória a Deus. Havia uma alegria, quando eu cheguei aqui era contagiante, e ao tempo essa coisa precisa ser resgatada. Ontem à noite, mais uma vez, eu frisei, porque, pastor, assim, graças a Deus, as condições materiais, Deus tem suprido essa igreja. E eu falei isso no culto também de domingo, Deus tem nos abençoado aqui. Na hora que a gente procura irmãos aí, a gente vendo colegas aí, abençoa. O irmão disse que um dia desse ele fazendo, pastor, aqui antigamente, nós fazíamos uma garrafa de café com chá, com bolacha, então, meu irmão, se você quiser, até eu brincando, eu vou na casa da frente da manhã e compro 20 garrafas de café, dá pra gente. Eu quero que o projeto, se os amados quiserem, a gente faz sopão todo dia. Que nós estamos fazendo sopão 3 dias em parceria com a igreja, com um projeto ali. E aí a gente quer resgatar justamente, pastor, porque não convém só a gente evangelizar, a gente fazer o papel da igreja, o papel de crente. Precisamos sempre estar nutrindo para essa alegria do Espírito Santo. Porque senão fica uma coisa mecânica. Verdade, pastor. Verdade. Mecânica e só de uma maneira que você está preenchendo a sua agenda semanal. Pronto. Né? Sem verdadeiramente você experimentar aquilo que Deus tem para a sua vida, né? O relacionamento com o Espírito Santo, a adoração, aquela coisa gostosa de estar entre os irmãos, né? E sentir a comunhão com o Senhor e com a igreja, né? Pastor, me diga uma coisa, 32 anos de vida cristã, né? Quantos de ministério? De pastoreio, de pastor? Pastoreio é meu, pastor, às vezes eu me confundo nessa data, mas eu estou o quê, filha? 18 anos, né, filha? Não, desde que eu vim para aqui, para a igreja, para cá, que nós estamos como se nós assumimos aqui, desde 2004, né? Nós estamos dirigindo então, são essa 17 igreja. anos, né? Nós estamos dirigindo a igreja aqui. Glória a Deus, pastor. Pastor, nesse tempo de vida cristã, ou de ministério, de pastoreio, eu queria lhe perguntar, até para a edificação da igreja, dos irmãos que nos assistem, né, de pessoas que estão sedentas, né, por uma intervenção divina. Obviamente o senhor já viu várias intervenções maravilhosas da parte de Deus, como eu já vi, como os irmãos já viram, mas de vez em quando cabe a nós contar alguma coisa que aconteceu, que nós vimos, que Deus fez nas nossas vidas, ou que nós presenciamos, ou que participamos de alguma forma, né, como agentes de oração, ou que Deus nos enviou em algum lugar para que acontecesse ali um milagre. Eu queria lhe perguntar, em todo esse tempo, queria que o senhor contasse um pouco, qual foi o maior milagre que o senhor já viu Deus operar nesse tempo de ministério ou de vida cristã que o senhor... Pastor, tem alguns que eu devo ressaltar aqui. Eu andava com o pastor Juvenal, e um dia, uma noite de domingo à noite, uma jovem lá na igreja da Bethesda, da Barra do Ceará, essa jovem se endemoniou. Foi uma experiência, eu estava iniciando a caminhada, eu nunca tinha visto essa mulher urrava como algo feio. Ela sofreu uma possessão demoníaca, que aquela jovem bonita, querendo se cortar os punhos e tudo. E o pastor Venal comigo, ele chamava, aí, tu bora aqui orar, bora orar. Aqui eu iniciando a caminhada, sabia lá o que era orar muito. E ali aquela mulher querendo se cortar os pulsos, ela queria correr para a rua, para a Avenida Coronel Carvalho, para se rebolar debaixo do carro. E o pastor Juvenal segurando nela e tudo. Rapaz, com pouco tempo começamos a orar, principalmente ele orando. Essa menina foi liberta, que aí a partir daí eu acreditei na ação maligna. Realmente, eu presenciei como é que sai de dentro de um ser humano um urro daquele. Coisa mesmo feia. Eu não corri porque eu estava com ele. E aqui também outra ação, foi no dia que a minha esposa, nós estávamos na vigília, lá na Bethesda também, Barra do Ceará, só que no outro local. E aí a minha esposa, ela foi batizada com o Espírito Santo. Essa mulher burria, ela começou a rir, que a gente pensava que ela estava brincando. Tal.
Tivemos outras experiências. Um dia nós estávamos lavando a igreja da Barra do Ceará, umas 2 horas da tarde, eu e ela. Minha amada, eu queria aquela experiência com o Espírito Santo que faz muitos anos que eu não tenho. Minha amada, aquele ambiente, ficou um ambiente assim, de tanta alegria, era tanto show. Chega a emocionar, né, pastor? É indizível. Por isso que o apóstolo Paulo, né, quando ele fala que foi ao terceiro céu, né, viu coisas indizíveis. Inefáveis, indizíveis. Eu presenciei, foi algo, e pastor, sem a gente estava lavando. Era isso que eu queria ressaltar. Vocês não estavam orando, vocês não estavam buscando, estavam apenas limpando a casa do Senhor, limpando o templo, lavando, e o ambiente foi tomado pelo Espírito Santo. Sem a gente clamar. Pedir a presença do Espírito Santo. Por isso que ele diz que ele faz como quer, ele sopra onde ele quer, né? Verdade, pastor. Foi algo maravilhosa. Inexplicável aos olhos humanos, mas para Deus, que coisa maravilhosa, pastor. Muitas vezes. E nós já presenciamos em vigília vários e vários. Vemos irmãos curados aí, pastor. Em várias e várias coisas, Senhor. Esse Deus é o Deus que surpreende. Por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Agora eu quero mais uma vez reprisar aqui o apoio, né, da minha esposa nessa obra. Você ver como o bom exemplo é fundamental, às vezes, até numa conversão. A minha esposa, ela tem a irmã dela que é... E eu vivia com o marido dela. Agora ela ia para a igreja interceder por mim. E a irmã dela ia ficar ali acompanhando o marido no bar. Ou seja, 2 irmãs, uma com a atitude de buscar a Deus e outra com a atitude de ficar ali com o marido daquela companhia. Eu, pela misericórdia, fui convertido, e esse rapaz hoje ainda continua nessa vida minha pregressa. Tudo porque um bom testemunho. Uma esposa. Inclusive, um dia que eu fui pregar na igreja lá do pastor Valderia, momento de família de manhã, eu fui pregar outra coisa. Mas na hora que eu cheguei na igreja, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Aí na hora que eu subi no púlpito, eu chamei a irmã Gorete. Aí fui contar aquele testemunho. Aí o tempo passou, né? Quando terminou lá o culto, o pessoal gostou muito, foi conversar com a Gorete. Aí um dia nós estávamos aqui no encontro de casais aqui no liceu, aí tinha um casal lá. Você está me conhecendo, pastor? Eu disse: não, eu e minha esposa fomos naquele dia no culto lá do Araturi, e ele não era crente na época, ele foi acompanhar isso, e a partir daquele testemunho, hoje eu estou aqui. Glória a Deus. Esse Deus é um Deus que eu nem imaginava. É por isso que diz que a gente às vezes prega, né? Não vê no momento, mas muitas vezes a semente fica semeada. Glória a Deus, pastor, que maravilha. Testemunho lindo, né? Porque são coisas como essa que nos animam a continuar no ministério, né? São momentos em que Deus mostra os frutos do nosso trabalho, né? É verdade. E muitas vezes, aí é um pensamento meu, assim, a gente percebe que o Senhor, se o Senhor mostrasse todos os frutos, eu acho que a gente, de alguma forma, sim, sobreviveria, né? Verdade. Mas de vez em quando a gente mais precisa, Ele vai lá e mostra: olha aqui o que aconteceu, o que eu fiz através da sua vida, né, para a minha glória. E aí é onde a gente toma aquele renovo novamente, glorificamos ao Senhor e continuamos, ganhamos força para continuar na caminhada, né, pastor? E é isso aí, pastor, a gente também leva, né, para a nossa vida secular. Sempre lá no setor lá que a gente está lá, para Deus ser glorificado, a gente sempre, que a nossa vida cristã não se restringe ao ambiente da igreja, né? Sim. Mas na nossa vida cristã, em todos os locais onde nós estamos. Verdade. Deus, né, nós sempre, através das nossas ações, do nosso dia a dia, das nossas atividades, nós temos, o nome de Deus tem que ser sempre glorificado, né? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, seja para a glória de Deus. Tudo para a glória do nome do Senhor. Pastor, e essa esse novo momento de vida, né, de pouco tempo, né, como presidente da nossa convenção, né, infelizmente por causa do fatídico acontecimento, se é que eu posso falar assim, já que a palavra de Deus fala, Salmo 116, versículo 15, que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Então foi algo precioso para Deus a morte do nosso
querido e amado pastor Beto, né, Webston, e o senhor como vice-presidente à época, tendo que assumir, né, como é que está esse momento, o que o senhor vê, o que o senhor está sentindo como presidente da convenção? O senhor tem algum objetivo, algum sonho nesse cargo que o senhor está exercendo hoje? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Pastor Assis, em uma época, logo que houve a nossa eleição, numa reunião que eu tive com o pastor Beto, lá na igreja Evaldo, eu disse para ele: pastor Beto, depois da sua esposa, da pastora Carmen, a pessoa que mais ora pelo Senhor sou eu, justamente pela saúde dele. Eu disse: eu oro pela sua saúde, para que eu nunca venha, mesmo provisoriamente, assumir o cargo de presidente. Eu falei isso para ele logo no início da nossa eleição. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Ele faleceu, e aí eu tive, né? E eu lhe digo, pastor, eu falei isso até para um colega meu, eu me sinto ainda muito desconfortável em estar à frente da convenção, como presidente. Por quê? Porque eu estou sem tempo. Pegamos uma epidemia aí já, uma fase ainda muito elevada de infectados. E nós não conseguimos desenvolver o trabalho que a CIMIG deve ter. Eu me sinto, eu preciso, inclusive amanhã, eu marquei com o Conselho Ministerial na igreja da Parangaba às 8 horas. Nós temos uma reunião de forma muito fundamentada para ver se a gente dá continuidade a esse bonito trabalho que os presidentes anteriores fizeram, né? Deram essa contribuição. A CIMIG, eu creio que ainda tem muitas coisas a entregar para os seus congregados. A CIMIG, nós precisamos, o meu desconforto é porque eu não disponho de tempo para estar visitando, para estar viajando. E uma coisa que eu quero lhe confessar aqui, a minha esposa sabe, é uma coisa que eu não tenho simpatia de viajar. Eu gosto o quê? Eu gosto de ir aí para o canto e voltar e dormir em casa à noite. Eu fiz uma visita agora, eu e meus filhos para Blumenau agora, para lá, estava pleiteando para os Estados Unidos, agora vão na paz do Senhor Jesus. Mas eu não, é coisa minha. E um presidente vai estar à frente da convenção, ele precisa disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou delegar. Raramente eu vou viajar, porque não faz parte de mim. Eu quero ter tempo para visitar as igrejas aqui aqui próximo da gente. Daí agora mesmo eu tenho um desafio para ir para a Rússia no dia 7 de agosto. É o casamento É o que, filho? Boda de prata do pastor Maurão. Meu amigo, a pastora Valda já ligou e tudo, e eu estou pedindo a Deus. Eu gosto de dormir na minha casa. Quando eu vou naquela confraternização de pastor, no mês de junho, meu gosto era passar o dia ali à noite e voltar para dormir em casa. Como se diz, tem gente que já gosta de viajar demais, eu já tenho isso. Então, nós temos muitos planos, né, pastor, para a CIMIG. Pronto. A minha próxima pergunta seria essa. Quais são os planos? O que o senhor espera hoje, né, da convenção, dos pastores convencionados com a Gilead, com a CIMIG? O que o senhor espera, o que o senhor pensa daqui para frente? Pastor, uma das metas que nós temos na CIMIG atualmente era nós fazermos justamente o novo ajuntamento de todos os pastores. Vem uma CIMIG e todas as igrejas, todos os pastores, todas as lideranças fossem participativas. Porque inclusive hoje a gente não vê isso. Na próxima, o senhor vê nas nossas reuniões mensais, a frequência, né, de pastores não é grande. Então nós queremos ver qual é a causa disso. Porque no dia que a CIMIG voltar novamente a congregar, se juntar essa multidão de pastores, homens de experiência, nós temos pessoas fenomenais na CIMIG que não estão participando do nosso momento. Pessoas que têm uma grande experiência na CIMIG, pastores mesmo de sabedoria. Muito a contribuir, né? Muito a contribuir.
E nós queremos trazê-los aqui, nós queremos fazer essa aliança entre a geração antiga da CIMIC com essa geração nova. E se nós conseguirmos isso, será um grande passo que a CIMIC dará até o próximo ano, né, 2022. O senhor fez aí uma citação interessante, a geração mais antiga e a geração mais nova. Porque está vendo uma dicotomia. Está vindo uma nova geração aí, né? A maioria das igrejas ainda estão com a primeira geração do nascimento da Gileade. O que o senhor espera desses novos pastores, desses obreiros e presbíteros que daqui a pouco vão estar assumindo igrejas, e aqueles que assumiram recentemente? O que o senhor espera desses irmãos, né, para a continuidade da Gileade? Pastor Assis, é justamente isso. A gente quer fazer, nesse momento aqui que nós estamos na presidência da CIMIC, é fazer esse entrelaçamento. Como eu falei para o senhor há pouco tempo, eu não os conheço, eu não os visito. Eu preciso estar mais perto, nós precisamos. Tem muita gente boa gente chegando aí com vontade. É sangue novo. Você vê que vários pastores, dirigentes, estão substituindo já pastores mais antigos. E nós temos aí esse pessoal, aprender com esse pessoal, chegar junto dele, dar todo apoio, transferir a nossa colaboração, a nossa experiência para essa turma. Pessoas novas que estão chegando, pessoas que assumem. Nós temos aqui dirigente de igreja passando muita dificuldade também financeira. Nós também, é outro ponto que nós queremos, digamos assim, amenizar. Porque é inconcebível um dirigente de igreja, principalmente aliado a nós temos igrejas que uma pode contribuir com o outro. Presidentes sentindo necessidade, dirigentes, inclusive pastores de algumas igrejas nossas, passando por dificuldade financeira. E nós queremos justamente também fazer esse trabalho. São dois pontos que estão na nossa visão. Primeiro é esse ajuntamento novamente. E segundo é nós vermos essas igrejas que estão mais fragilizadas, principalmente economicamente. E na realidade esse segundo ponto, a respeito das igrejas mais fragilizadas, só vai ser possível se conseguir o primeiro, que é a questão da união de todos os pastores, de todas as igrejas, todas as congregações, o pessoal estar mais junto, mais unido, participando, né? Para que a gente possa, todos juntos, ajudar melhor essas igrejas que estão precisando, esses homens e mulheres de Deus que estão nessas congregações, né? Passando até dificuldade, né? E aí é necessária a união. O senhor estava falando tudo isso aí no ano passado. O senhor esteve lá na nossa igreja. O tema do aniversário foi a bênção da união, né? Então, uns 2 dias a gente pregou enfim, tentamos fazer com que a igreja e quem estava lá conosco entendesse que a igreja é um organismo vivo. Não tem como ele ser esfacelado ou cheio de facções, todos juntos, né? E principalmente uma convenção que nasceu, na realidade, do desejo de trabalhar a ortodoxia bíblica, né? A palavra e a sã doutrina como ela realmente é, não é isso? Pastor Assis, eu falei para o senhor, nós, nesse ímpeto, nesse desejo de nós estarmos juntos, nós estamos projetando para o dia 7 de setembro uma grande convivência. Um dia todinho no sítio, para a gente justamente olhar rosto no rosto, porque nós estamos, hoje não que eu estou com o senhor aqui na frente, mas nós estamos geralmente através de Google Meet, através dessas redes. E nós no dia 7 de setembro, nós queremos justamente estar frente a frente, conversando, olhando um para o outro, de rosto limpo, como se diz. E eu creio que através desse primeiro momento, dessa convivência, nós queremos também, há um desejo nosso, pastor Assis, é de fazer ainda na convenção, não de maneira formalizada, mas de maneira informal. Por exemplo, um determinado pastor dá apoio a 3, 4 igrejas ali, chegar junto daqueles irmãos ali. Sim. Tipo assim, departamentalização de igreja, fazendo assim, núcleo de igreja, onde o pastor mais experiente está ali numa cobertura espiritual de 3, 4 igrejas, naquele relacionamento.
porque não tem condições de a gente, todos nós estarmos juntos. Tentando regionalizar. Regionalizar, pronto, o termo é esse mesmo, regionalizar. E seguir o conselho de Jétro para Moisés. Pronto. Justamente. Com certeza, pastor, com certeza. É um dos pontos que eu tenho aí para estar na minha agenda para amanhã conversar com o conselho. Até porque, pastor, a gente precisa dessa interação entre pastores, essa troca de experiências, porque a gente precisa estar, na realidade, com essa troca de experiências, com essa interação, um motivando o outro. Porque, quer queira, quer não, há momentos em que você fica meio triste com alguma situação, abatido, principalmente no momento de pandemia, onde muitas pessoas, né, perderam a vida, muitos estiveram internados, passando por momentos difíceis, alguns com problemas econômicos também devido à pandemia, falta de emprego. Então, muitas vezes a gente sente o baque, né, como seres humanos que somos, né, a gente sente a força de toda essa pressão que a gente tem, né? Então, quando nós estamos interagindo com outros pastores, conversando, tomando nem que seja um café, né, batendo um papo, trocando experiência, um orando pelo outro, isso é muito bom para o nosso ministério, né? A nossa secretária da Fazenda, nós tivemos agora o Conect de 4 horas. E ela falou justamente da Cefaz do século. Cefaz, e ela citou várias vezes justamente o Senhor Jesus. Justamente desse lado, né, que o Senhor Jesus faz, essa interação, dessa integração com pessoas. Então o nosso ministério tem que ir novamente em busca disso. A Gileade. Eu me lembro na reunião lá com o pastor Carlos Bondia, pastor Bondia, né? O dia que foi surgir a Gileade, meu irmão, foi uma festa, era uma alegria quando a gente se reuniu. Todo mundo estava junto, nós estávamos no café juntos, coisa gostosa mesmo. E a coisa, ao longo do tempo, as coisas foram se diluindo. Então a gente precisa trazer esse renovo, essa vitalização, reagrupar todo mundo. E o que foi que aconteceu esse distanciamento de alguns pastores, dirigentes? A gente quer trazer o pessoal de volta. Amém, pastor. Eu estou sentindo aqui que isso arde no seu coração, né? É um desejo nosso. É um desejo, isso arde no seu coração. E quero dizer também, conte comigo, como pastor ali daquela igreja, como pastor convencionado, né? Conte com a nossa igreja, com a nossa fidelidade à convenção, primeiramente ao Senhor, né? Ao nosso Deus Todo-Poderoso, e a vocês, e com certeza isso será muito bom se a gente conseguir, né, reunir cada vez mais os nossos pastores, né, para que juntos a gente consiga continuar fazendo a obra do Senhor conforme Ele nos comissionou a fazer. A gente tem aqui até uma novidade, está vindo aqui uma pergunta externa aqui de pessoas que nos assistem. Eu vou até falar o nome dela, tá? A nossa presbítera Érica Virgínia, lá da nossa igreja, a igreja do Siqueira. Ela é a nossa copastora hoje lá, e ela está fazendo uma pergunta para o Senhor. É o seguinte, ela está perguntando quando é que o Senhor entendeu para a sua vida o chamado ao pastoreio? Que momento, como foi? Pastor, quando eu e minha esposa, nós estávamos lá na Bethesda da Barra do Ceará. E aqui na Gileade Vila Velha estava havendo um problema da igreja com o pastor, um relacionamento meio... Não estava havendo uma cordialidade, estava havendo um problema aqui na igreja. O presbítero Javão aí depois pode até falar. Não estava havendo aquela afinidade entre o pastor e a igreja. E eu e a irmã Gorete, nós estávamos lá na igreja da Bethesda, Barra do Ceará, e um dia nós estávamos lá em casa. O pastor Arnaldo Cacau mandou chamar a minha e a minha esposa lá no Carlito. Na época ele era dirigente do campo. E a Bethesda Barra do Ceará fazia parte do campo do Carlito. Ele mandou chamar a minha Gorete. Ele disse assim: rapaz, nós temos um desafio para você e para a Gorete. Vocês irem passar uns 3 meses lá na Gileade, no Vila Velha. Aí a primeira vez, na Bethesda, no Vila Velha. Aí eu disse para o pastor, não dá para a gente não. De imediato eu disse logo. Ele disse, não, vá para casa, você agora, vamos pensar. Aí chamaram a segunda vez, ele chamou a segunda vez. Passou uns 10 dias, 15 dias, ele chamou a segunda vez. Rapaz, como é? Aí nessa segunda vez, eu disse,
pastor Cacau, nós vamos pensar. Aí na terceira vez que ele ligou pra gente, aí nós fomos lá, pastor, são 3 meses, sim, vai pra lá 3 meses. Até quando eu me encontro com ele hoje, ele diz, rapaz, que 3 meses para durar. Aí pronto, nós viemos daqui para 3 meses, passamos aqui, estava alguma dificuldade aqui com os irmãos, aí deu para... Deus atuou, né? Claro, nós temos hoje um bom relacionamento com a igreja, desde o início chegamos aqui, aquela coisa estava meio complicada, mas... Aconteceu a afinidade, aconteceu a afinidade, que nós aqui são nossos filhos. Amém, pastor. Mas assim, essa foi a maneira que o senhor chegou aqui juntamente com a sua esposa, Sim. né? Eu acho que a pergunta dela tem mais a ver com a questão espiritual. Quando foi que dentro do senhor ardeu aquele chamado, pastor? Nessa terceira vez, Pastorei. pastor, nessa terceira vez que ele nos chamou, que eu cheguei em casa, eu senti aquele desejo. Entendi. Foi. E como já são 32 anos, foi confirmação de Deus, logo no início, porque quando nós chegamos aqui, a gente viu que a igreja começou a florescer, vida se rendendo ao Senhor, um clima, uma harmonia, uma harmonia. Hoje ainda tem essa harmonia aqui dentro da gente. Então a gente vê, eu consegui, se não houvesse a aprovação de Deus, sim, 3 pastores, eu e mais 2, pastor Cacau também havia chamado mais 2 dirigentes para vir para cá. Ninguém queria vir para o Vila Velha, porque a Vila Velha tinha uma fama não muito boa. E era uma igreja de bairro mais popular, nem sempre atrai o pastor. Aí pronto, o pastor. E graças a... E até hoje o pastor Cacau ainda diz, não, rapaz, os outros 2 desistiram porque Deus queria vocês lá. É verdade. Aí pronto, pastor, aí começou a arder no nosso coração e pronto. E aí a partir daí é só... Nós temos desejo, né, irmã Gorete, a gente sempre buscar mais e mais a Deus, a gente sempre orienta a igreja, a gente vê a igreja crescendo espiritualmente. E a partir daí isso ficou nos nossos corações, que quando... É como eu adoro esse cheiro de igreja, está no meio dos irmãos. Pelo que eu entendi aí, respondendo aqui a pergunta da nossa presbítera, né, vocês faziam uma obra, trabalhavam, já eram provavelmente obreiros na igreja, e a partir do convite, do terceiro convite, né, que com certeza não foi um convite do pastor, mas do próprio Senhor, ele convidou e já fez aquilo arder no seu coração. Deixa eu falar aqui, né, para a irmã Érica, um detalhe detalhe da irmã Érica. Quando nós estávamos no Carlito Pamplona, o pastor Carlos Jorge chegou para o nosso diácono Juvenal, que nós morávamos do lado de cá, rapaz, nós queremos abrir uma igreja na Barra do Ceará. Resumindo a história, essa igreja começou no jardim lá de casa. A Betesda Barra do Ceará começou no jardim lá de casa. Nós arranjamos as cadeiras e as pregações eram lá no jardim lá de casa. Pastor Juvenal, na época ele era diácono Juvenal, sábado à tarde, eu e ele, a gente ia buscar cadeira lá, colocava lá no jardim, começamos a fazer culto. A Betesda Barra do Ceará iniciou-se lá em casa. Pessoas se converteram no jardim lá de casa. Pastor Danilo hoje, que ele é da igreja na Calcaia, se converteu no jardim lá de cá chorando. A pregação paterna do nosso irmão Bessa, pastor Bessa hoje. Então a Betesda Barra do Ceará, o fundamento dela foi no jardim lá de casa. Aí foi crescendo, aí nós alugamos um prédio na rua Tenente Eliezer Costa. Aí pronto, saímos lá de casa e fomos para lá. Amém, pastor. Amém. E aí todo nesse ambiente, assim, o Espírito Santo foi trabalhando. Ele já tinha trabalhado na minha convenção, estava só completando a obra. Verdade. A gente está quase se aproximando do final, a gente quer deixar alguns minutos para a gente orar, né? Para você orar por nós, orar pela convenção, pelas nossas igrejas em comum. E eu quero fazer, acho que a penúltima pergunta aí, tá bom? Qual a avaliação que o senhor faz hoje da igreja evangélica aqui no Brasil, no nosso país? Pastor, todos nós, né, a gente faz uma avaliação, pastor, que a igreja evangélica do Brasil, salvo raras exceções, a gente precisa voltar àqueles princípios da igreja primitiva. Nós temos visto aí, através dos comentários, através que nós assistimos, que muitas igrejas, muitas denominações estão fugindo daquele padrão de envolvimento na obra de Deus,
padrão de pregar a palavra, pregar a salvação. Porque, como o senhor sabe, qual era a pregação? O objetivo da igreja primitiva era pregar Jesus e esse crucificado. E muitas igrejas hoje não fazem isso. Então, enquanto essa mensagem da salvação, essa mensagem da conversão do pecador, essa mensagem tem que voltar. Nós pregamos assim. O nosso desejo é voltar na rua para pregar que Jesus salva. Porque Ele fez isso comigo, fez isso com o Senhor, faz com outras pessoas. Amém, verdade. E o verdadeiro nosso evangelho, né? É o verdadeiro evangelho, porque o nosso papel é pregar, é como eu digo sempre para a igreja, é pregar. O crescimento é com Deus. Então nós precisamos. Às vezes eu assisto, o meu filho bota assim alguns canais lá, pai, faz vergonha hoje. Nós vemos alguns líderes, pastores, pregando uma coisa que não tem aquela fundamentação bíblica da transformação do homem, da libertação do homem, da conversão do homem. Então eu vejo, é claro que ainda existem muitas igrejas que atuam nessa linha de pregação. Sim, verdade. Pastor, e a respeito da igreja, digamos, da igreja da época que o senhor se converteu, para a igreja contemporânea, a igreja de hoje, né? Digamos a igreja de 30 anos atrás, o senhor vê alguma diferença? Porque de vez em quando nós conversamos com alguns irmãos, né? E, claro, quero ouvir do senhor, a gente provavelmente vamos ter uma opinião parecida, mas eu quero ouvir do senhor, para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando, né? Qual é a diferença da igreja de 30, 40 anos atrás para a igreja de hoje, né? O que o senhor vê de diferente? Qual é a maior diferença, se é que há alguma diferença? O que o senhor pode falar? Pastor, no tocante a jovens, quando eu me converti, os exemplos, os modelos para mim eram os jovens do Carlinhos Pamplona. Eu via vários jovens naquela época, com caixa de som no ombro, pessoas de domingo depois do almoço, saindo para evangelizar. O pessoal do Carlinhos vinha aqui para o lado da Barra do Ceará, vinha multidão de jovens empolgados. A gente abria as portas lá de casa, fazia aquele suco, fazia aquele sanduíche. O envolvimento de jovens que hoje eu lhe digo uma coisa, eu não vejo mais com tanta intensidade. Você pode ver num rebanho de igreja, são poucos jovens que realmente têm essa chama para sair da igreja para pregar a palavra. Então os jovens, do início da minha conversão, os jovens foram modelos para mim. Eu ficava impressionado como é que jovem, depois do almoço, dia de domingo, saiu para pregar a palavra. Muitos jovens eram jovens, pastor Niliano era um deles, pastor Niliano na época, era uma multidão de jovens mesmo que empolgado pela palavra de Deus. Esse Vila Velha aqui, quando eu cheguei, tinha jovens aqui que você chorava. E hoje tem muitos jovens aqui na igreja, jovens abençoados, mas que está faltando esse ímpeto de ir para o meio da rua, buscar outro jovem. De levar esse evangelho que o salvou para outras pessoas que estão precisando. Por isso que eu estou falando só nesse fator jovem. Certo. A diferença que eu vejo de 30 anos para cá, até hoje, é essa. E não é só aqui na igreja, outras comunidades que a gente, por aqui, essa empolgação desse jovem que jorrava no sangue, assim, aquele ímpeto, transpirava o desejo de pregar a palavra de Deus. Entendi, pastor. Pastor, a gente vai estar encerrando esse momento aqui do nosso bate-papo, das nossas perguntas, né? Até porque já faltam acho que uns 8 minutos, né, para encerrar. A gente já quero agradecer sua receptividade aqui, presbítero Javan, sua esposa, irmã Gorete, né? Obrigado por terem nos recebido aqui nesse novo, digamos assim, empreendimento, né, para que as pessoas conheçam os nossos pastores, possam ser ministradas através dessa vasta experiência, né, que muitos pastores têm, né, para poder nos ajudar a crescer também como obreiros da casa do Senhor, como servos do Senhor, como servas de Deus, enfim, como igreja, né? Então eu quero lhe agradecer, né? Foi um prazer me conhecer mais de uma maneira mais próxima. A gente se encontrava, né, assim, de uma maneira mais distante nas reuniões, e eu quero agradecer e claro, pedir a Deus, com certeza o Senhor vai estar nas minhas orações. Obrigado. E quero deixar o Senhor fazer as considerações finais e fazer uma oração por todos nós, pela nossa igreja, né, lá de Siqueira, pela sua igreja aqui, e toda a Gileade como um todo,
e todo o nosso Brasil que está precisando muito de oração. Pastor Assis, meus amados Siqueira, todos que estão nos ouvindo, nas minhas considerações finais, eu tenho um desejo, alegria novamente, que eu quando me converti, nós tínhamos aqueles 5 horas da manhã, nós estávamos um grupo de 5, 6 pessoas buscando Deus em oração. Eu quero que a igreja novamente, o desejo meu na igreja novamente, haja esse ímpeto, esse desejo. E nós estávamos orando, nós fazíamos vigília, nós íamos buscar palco lá dentro do Pirambu para fazermos cruzada nas esquinas. O meu desejo hoje, minhas considerações finais, é que a igreja retorne esse ímpeto de estar fora da igreja. Nós precisamos resgatar essa vitalidade espiritual. Eu sempre digo, pastor, nós precisamos, minha consideração final é essa, que a igreja saia da igreja para ganhar vidas. Igreja que realmente vamos tirar toda a apatia espiritual, buscar de Deus essa vitalidade, porque eu e alguns colegas nossos do princípio, aqui alguns irmãos aqui, nós precisamos voltar a fazer vigília. Eu gosto da vigília, a vigília que eu gosto é aquela que pegar o sol com a mão, começar até outro dia. Então nós precisamos resgatar isso. Amém. A igreja, sair da igreja, fazer cruzada, fazer pregações. Daí nós estamos voltando a partir de domingo agora. Meu amado, eu estou aqui explodindo de alegria. Porque nós, não só eu, vários aqui irmãos da igreja explodindo. O que eu gosto é disso. Pastor, aqui dizer sem demagogia. Eu às vezes me sinto desconfortável estar pregando no púlpito da igreja. Eu gosto muito mais de estar lá fora. Amém, pastor. Não é honra a Deus, não. Honra a Deus seja louvado. Mas o desejo que há no meu coração, até dia de domingo eu tenho vontade de ir botar o púlpito lá fora, pregar lá fora. Porque passa gente bêbada, os carros, moto, é perigoso. Mas pelo meu gosto, era justamente a gente pregar na rua. Amém, pastor. Amém, pastor. Pastor, gostaria que o senhor encerrasse orando por todos nós, tá bom? Quero aqui também mandar o nosso abraço a Gilead Vila Velha, aos amados do Oratori, e agradecer mais uma vez ao pastor Assis por essa iniciativa. Para mim, eu estou já boquiaberto dessas novidades, e nós vamos pegar esse gancho, viu, pastor Assis? Amanhã a gente se encontrando nas igrejas chegando. Vamos pegar esse gancho aí, foi muito bom, muito agradável. E o meu recado aos jovens, né, que estão ouvindo, os senhores estão ouvindo, que nós temos que prosseguir para o alto, temos que da fraqueza tirar força, nós temos que sair da igreja para nós levarmos essa palavra libertadora. Porque, como eu falo aqui para a igreja, aquelas pessoas que pregaram para nós fomos convertidos, pois nós temos o quê? Que levar essa palavra libertadora. Vamos orar agora. Vamos orar. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos. Senhor, porque até aqui, ó Senhor, como diz a tua palavra, Senhor, como ali Samuel disse, até aqui tu tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, pela vida do meu pastor Assis, pela vida da igreja, Senhor, do Siqueira. Que a tua boa mão, Senhor, continue abençoando, Senhor, aquele rebanho, continuando abençoando, Senhor, aqui em Vila Velha. Vai dando cada vez mais. Eu agradeço a vida do pastor Assis, ter vindo aqui na igreja, Senhor, com esse projeto. Que, Senhor, que aonde ele chegar, Senhor, que as portas sejam abertas, que vários e vários pastores venham contar, transmitir para nós experiências que eles tiveram valorosas contigo. Te louvamos, Pai, te louvamos e te pedimos, Senhor, por aqueles que estão enfermos, que eles sejam restaurados, que eles retornem, Senhor, às suas atividades normais. Te louvamos, Senhor, pela nossa saúde, aqueles que estão sãos. Te louvamos, Senhor, pela tua boa mão sobre nós. Senhor, nós somos crentes, que até hoje nós estamos aqui, Senhor. É porque, Senhor, tu tens ainda, Senhor, projeto para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Que possa, Senhor, é como eu digo, Senhor, assim também eu peço pastor Assis. Senhor, não nos deixa morrer encarquilhado dentro da rede. Nós queremos, Senhor, pregar a tua palavra até aquele nosso último dia de vida. Em nome de Jesus. Mas não, Senhor, porque há exemplos bíblicos na tua palavra que pessoas que até o final
das suas vidas, Senhor, pregar a tua palavra. Senhor, não nos deixa, Pai. Esse pedido que eu faço para mim, eu faço para o pastor assim, faço para todas. Que o nosso ministério só se acabe, Senhor, naquele dia que tu não vier nos buscar para morar contigo. Te louvamos mais uma vez e te agradecemos em nome de Jesus. E que tua boa mão, Senhor, continue sobre a igreja, Senhor, sobre essa convenção. Nos dá sabedoria, Senhor, para conduzir esse grande projeto. Nos dá, Senhor, a convenção, Senhor, a semiga da semiga. A semiga, todos nós, Senhor, estamos entrelaçados para fazermos uma grande obra, Pai. Em nome de Jesus. E para a glória de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Pastor, grande abraço. Vou pegar na sua mão, depois Não, eu passo pegar, algo, sem problema, tá bom? Valeu. Queridos, um abraço. Esteve com a gente aqui, pastor Ayrton Barbosa. Um abraço, Igreja Cristã Gileade Siqueira, Igreja Cristã Gileade Vila Velha e todas as igrejas cristãs Gileade. Deus amado. Um abraço a todos os pastores. Tudo de bom. Deus abençoe. Eu estava esperando mais, foi isso que Deus colocou no meu coração. Um abraço. Deus abençoe. Tudo de bom.